Olá, esse é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você acessa todos os nossos episódios e também consegue acessar os nossos perfis nas principais redes sociais, o Facebook, o Twitter e também tem acesso aí ao nosso canal no YouTube. O Brasil atravessa uma das piores crises econômicas da sua história e a recessão tem refletido diretamente na empregabilidade e na renda dos brasileiros. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada em março pelo IBGE, a taxa de desemprego está em 8,5%, a maior já medida desde 2012, quando a PNAD passou a ser realizada. A crise vem afetando também a estabilidade dos funcionários públicos. Sem dinheiro em caixa e com uma conta que não para de crescer, os estados têm deixado de pagar em dia o salário dos trabalhadores. Só no Rio de Janeiro, por exemplo, mais de 430 mil servidores foram afetados. Nesse cenário, fica cada vez mais importante se organizar financeiramente. Segundo especialistas, é preciso juntar dinheiro e evitar gastos extras. Mas então, como poupar se os preços estão cada vez mais altos? Vale a pena investir, mesmo que seja um valor pequeno? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Miriam Lund, planejadora financeira e professora de finanças da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, Miriam. Tudo bem? Boa tarde. Mais uma vez é um prazer conversar com você. Igualmente, obrigada. E Gilberto Braga, professor de finanças do IMEDEC Rio de Janeiro. Gilberto, obrigada também mais uma vez pela presença. Prazer é meu. Miriam, a gente está num cenário, como a gente colocou agora no início do programa, de desemprego, uma taxa aí de 8,5% e a inflação beirando aí os 10%. Nesse cenário, o salário que a gente ganha mensalmente vale cada vez menos, né? O nosso poder de compra está menor. E as perguntas que as pessoas se fazem são as seguintes: como é que eu vou poupar, né, com tanta instabilidade econômica, e também como eu vou me organizar, né? Se o meu dinheiro no final do mês já não dá mais para as mesmas coisas. É possível, num cenário tão instável assim, se organizar financeiramente? Por incrível que pareça, é possível sim. E eu digo que é um grande momento, que os momentos de crise são também momentos de oportunidade. Então, é o momento da gente se organizar e ver o que é prioridade ou não. Então, qual é o primeiro dever de casa que tem feito? Primeiro, as pessoas têm que relacionar quais são os seus sonhos, o que é importante para ela na vida, porque hoje a gente pode fazer tudo, então eu preciso escolher o que é muito importante. E a partir daí, olhar os gastos sob esse ângulo, começar a olhar grupo a grupo dos seus gastos, aonde você pode economizar e que isso não interfira nos seus sonhos e tenha uma influência menor, né, numa perda de qualidade de vida. A gente tem uma tabela, eu vou pedir para colocar aí no ar para quem está em casa poder assistir, até uma tabela que a Miriam nos forneceu, Miriam, que mostra os custos fixos, né, de uma pessoa de uma família, né, que tem aí gastos com saúde, né, com transporte. Conta pra gente qual a importância de dividir o seu planejamento financeiro mensal dentro desses grupos. Antes a gente falava em despesa fixa e variável, hoje a gente mudou, tá? A gente fala em grupo. Vamos para o grupo moradia. No grupo moradia, o que você pode reduzir? Se você mora no apartamento alugado, você pode renegociar o aluguel. Se você, luz, ver o que você pode reduzir de luz, chamar a família e fazer brincadeiras para ver quem diminui mais a luz. Ver os gastos com telefone, com celular, tudo que influencia a sua residência. Aí depois você vai para o grupo supermercado. No grupo supermercado, você vai olhar as promoções da semana. É claro que agora não dá mais para ter bacalhau toda semana, né? Não dá mais para ter... Não tem como pesquisar em tantos supermercados assim, né? A gente tem que fazer escolher isso. E aí você vai olhar grupo a grupo do que você gasta, onde você pode reduzir e o que você pode fazer. E a pessoa vai ver que não é sacrifício, são questões de escolhas, e que depois que a gente organiza, o dia que a crise for embora, nossa, aí você racha de ganhar dinheiro, porque está estruturado e preparado.
Então, não olhar como um momento ruim, mas como um momento de eu me reorganizar para o cenário que está aí. Gilberto, esse aspecto que a Miriam colocou, né, da gente se reorganizar e de repente conseguir poupar de alguma forma, né? Quem já poupou para esse momento de crise, quem já fez uma reserva, né, quem já tinha esse hábito, pode dizer que está um pouco mais tranquilo, né? Sim, na verdade, as taxas de juros nessa época que nós vivemos, elas são muito altas. Se é ruim para quem está endividado, para quem precisa de dinheiro, para quem atrasa as contas, fica bom para quem tem dinheiro sobrando, porque os rendimentos das aplicações financeiras são também afetados por esses juros mais elevados. Então, as pessoas que têm investimentos, por exemplo, em fundos de renda fixa, em títulos do Tesouro, né, o chamado Tesouro Direto, e modalidades de baixo risco ligados à rentabilidade fixa, acabam ganhando muito dinheiro. A caderneta de poupança, infelizmente, vem perdendo da inflação. A poupança rende no máximo 7% ao ano e, como você bem pontuou, a inflação ronda os 10% atualmente, embora esteja numa tendência relativamente declinante, podendo fechar esse ano em torno de 7%. De alguma forma, a poupança hoje serve apenas como uma reserva de emergência. Então, a pessoa que tem um horizonte de investir o seu dinheiro guardado por um prazo mais longo e que não tem, digamos assim, intenção de utilizar esse recurso no curto prazo, pode buscar investimentos como o Tesouro Direto e os fundos de renda fixa. O importante é que, em momentos como esse de crise, quem se preparou, como a fábula da formiga lá atrás, para o momento da crise, né, da calmaria, para o inverno, agora tem, se ficar desempregado, se de repente vem uma conta extra, um conserto de eletrodoméstico, tem algum imprevisto financeiro, pode usar esse recurso. O ideal é que cada família tenha pelo menos o equivalente a, no mínimo, 3 meses do seu orçamento mensal. Então, por exemplo, se o chefe da família, as pessoas que mantêm financeiramente essas casas perdem os seus empregos, você consegue sobreviver a um determinado espaço até que essas pessoas consigam se recolocarem no mercado de trabalho. O ideal mesmo é ter mais meses guardados numa reserva financeira. Então, no momento da crise, é importante ter essa retaguarda, seja para poder até aproveitar, como a Miriam falou, uma oportunidade. Às vezes você já quer comprar alguma coisa que você está ansiosamente esperando e por conta da crise aparece um preço mais barato, trocar de casa, trocar de carro, fazer uma viagem. Embora não seja um momento de desperdício de dinheiro, existem sempre, às vezes, oportunidades interessantes que, dependendo da situação financeira de cada um, você pode aproveitar. Você citou o Tesouro Direto, a gente também preparou uma tabela aí com a rentabilidade dessa forma de aplicação, né, de investimento. Gilberto, para quem não está familiarizado, né, com as diferentes, a gente ouve muito um brasileiro falar, eu vou poupar, vou botar na poupança, como você disse, não está aí rendendo muito bem, está rendendo abaixo da inflação. O que é o Tesouro Direto, né? A gente tem aí alguns exemplos, né, de rentabilidade. O Tesouro Direto, na verdade, ele é um título do governo federal, portanto, tem a garantia do país, não há a chance remota de não ser honrado, ou seja, você só não vai receber o seu dinheiro se o país quebrar.